Fala aí, gente, aqui é o Jorge, do canal Livro Secreto, canal em parceria com a Sara. Aqui para mais um vídeo sobre sci-fi, agora para falar do hard sci-fi. O hard sci-fi ele é caracterizado pelo uso do detalhe da precisão científica dentro da história, ou seja, o autor ou autora ele se preocupa muito em tornar aquela ciência por trás da história dele plausível. Então, por exemplo, ele vai falar de uma nave espacial, ele vai descrever a nave espacial, vai dizer como é que o motor dela funciona. Tipo assim, a nave precisa de cristal de lítio para funcionar, para andar na velocidade acima da luz, essas coisas. Ele também tem um rigor científico muito grande, se utilizando das ciências mais exatas, tá? Física, astronomia, matemática, engenharia, química, ao contrário do soft sci-fi, que usa muito mais as ciências humanas, tá? Sociologia, filosofia, antropologia, essas coisas. E isso aí torna a escrita do hard sci-fi bem característica, tá? Um detalhe é que nada do que existe dentro das obras de hard sci-fi está fora da possibilidade real de realmente existir. Ela é muito especulativa nesse sentido, mas muito baseada no conhecimento científico e tecnológico que se tem hoje, né? Ou na época em que foi escrito, tá? Porque, por exemplo, você pega um livro mais antigo, o conhecimento científico era menor. Então, sei lá, um astronauta ia para outro planeta, não sei o quê, e ele não saía da nave com a roupa de astronauta dele. Ele saía com a roupa normal, porque as pessoas não sabiam que não podia ter, que podia não ter atmosfera lá, que poderia ter alguma coisa para contaminar, essas coisas, tá? Então, assim, tipo o Flash Gordon, eles vão lá para o planeta Mongo e vão com a roupa normal dele, não precisa de roupa de proteção, nada disso. Mas era o conhecimento que se tinha mais ou menos na época, tá? Tem várias histórias de hard sci-fi que são escritas antes da era espacial, tá? Antes das décadas de 50 e 60. Uma outra característica do hard sci-fi é que normalmente os personagens principais, eles quase sempre são cientistas, engenheiros, militares, astronautas, eles têm alguma capacidade técnica, tá? Então, normalmente, eles não são pessoas comuns. É uma outra característica. E o que se coloca, hoje em dia isso mudou um pouquinho, mas também era uma característica bem comum, que o desenvolvimento do personagem era secundário em relação à história em si, tá? Os personagens costumavam ser mais rasos nesse sentido, e é uma crítica que o pessoal do soft sci-fi fazia muito ao pessoal do hard sci-fi. Assim como o pessoal do hard sci-fi fazia crítica ao soft sci-fi, dizendo que o que eles escreviam nem sci-fi era, né? Aí é briga de comadre, não vou entrar muito aqui nesse detalhe. Outra coisa também é que normalmente a solução da trama, ela passava por um aspecto tecnológico que daria a solução para aquela trama, tá? Então você tem, sei lá, um problema do asteroide que vai colidir com a Terra. Tá? Sim, isso também é sci-fi, gente. Astronomia, física, tudo isso. E aí, um cientista qualquer, um engenheiro, alguém assim com um cargo técnico, cria uma solução correndo contra o tempo e tudo para conseguir desviar ou destruir o asteroide. E aí é uma solução técnica, tecnológica. E normalmente são assim as soluções das tramas de hard sci-fi. A tecnologia tem uma importância primordial dentro da obra, tá? E aí tem uma outra característica, que até a década de 50, mais ou menos, a gente não tinha ainda a corrida espacial. E um detalhe que é importante é que as pessoas não tinham o conhecimento técnico que começaram a adquirir depois. E quando eu falo conhecimento técnico, não é ser especialista. É você aprender até no colégio, lá no primário, no secundário, coisas tecnológicas, coisas mais física, mais química, mais biologia.
E hoje em dia isso ficou muito... Que criança que não entende o mínimo de tecnologia, que sabe mais ou menos como é que funciona um motor de carro, que sabe mais ou menos como é que funciona a internet, como é que funciona um celular. Tá? Isso que para a gente pode parecer bobo, isso era muito raro na década de 50. As pessoas não estavam preocupadas com isso. As pessoas, sei lá, tinham o seu carro, poucas pessoas sabiam até como é que funcionava o motor do carro, por que que o rádio ligava. Essas coisas que para a gente parece, a pessoa vai ouvir isso, vai rir, mas era assim que funcionava. Então, o ensino de tecnologia foi se aprimorando ao longo do tempo, até chegar hoje que você tem um estudo um pouco mais aprofundado dessas questões tecnológicas. Você aprende no colégio mais coisa tecnológica do que se aprendia antes. Aí vem outra polêmica dentro do hard sci-fi, que muita gente acha o hard sci-fi difícil de ler justamente por causa da parte técnica. Então, por exemplo, você está lendo uma história que vai descrever a mutação genética. Aí vai usar termos técnicos, DNA, mutagênico, qualquer coisa assim, e tem muita gente que vai dizer, mas que diabo é isso? E aí tem gente que desiste, acha a escrita chata, não estou entendendo nada do que eu estou lendo, e aí reclama, esse livro aqui é ruim, porque não está entendendo a parte técnica. E essa é a hard sci-fi, bem hard mesmo. Vou dar um exemplo aqui com um mangá, de dois mangás muito famosos, tá? São de sci-fi e tem abordagens muito diferentes. Então você tem o Akira, que tem a tecnologia, tem tudo, mas é um soft sci-fi, porque ele se prende no personagem e a tecnologia é importante, mas é completamente secundária. Tá? Não precisa se explicar nada, como é que a moto funciona, como é que veio os poderes, como é que aquele satélite com raio funciona, nada disso precisa ser explicado. E você tem o Ghost in the Shell, que é a hard sci-fi porque se preocupa muito em explicar como é que funciona a entrada na matriz, como é que funciona as cyberpartes das pessoas, tá? E principalmente no 2. O Ghost in the Shell volume 2, ele é praticamente calcado em cima da tecnologia, da explicação científica e tecnológica, inclusive a parte matemática. Então tem muita gente que não gosta do volume 2 do Ghost in the Shell, porque é muito focado realmente na explicação tecnológica da coisa. É um hard sci-fi bem hard esse, tá? Para vocês verem um pouquinho da diferença dos dois. Essas regras que eu falei do hard sci-fi, elas são regras pétreas? Claro que não, gente. Como eu já falei antes, tudo tem uma gradação. Uma gradação. Pode ir de um bem menos explorado até um hard mesmo, muito explorado, tá? Uma característica do hard sci-fi mudou um pouquinho nos últimos anos, mas ainda é muito assim. E é uma característica que me incomoda um pouquinho, é que a produção de hard sci-fi ainda hoje é muito concentrada em autores homens, brancos, anglo-saxões, tá? E isso gera alguns probleminhas, tipo nos livros do Asimov, e principalmente nos livros mais antigos, mas tem isso até hoje também. Você lê alguns sci-fis onde minorias não são representadas, onde mulheres estão lá mais como enfeite, como participação na trama. Isso, assim, coisas que o público de 1940, 1950, 1960 não ia dar muita importância, hoje em dia incomoda. É bem incômodo você ler um livro que está falando de uma sociedade muito além no futuro e tudo, e você só vê gente branca lá. E aí tudo se resolve, são os homens que resolvem. Eu falei, cara, é muito complicado esse tipo de história assim, e vai irritar muita gente, tá? Então começou isso a mudar. Uma autora importante que trabalha muito em cima do hard sci-fi e que trabalha o feminismo dentro do hard sci-fi também é a C.G. Cherry, tá? Que infelizmente nunca foi publicada em português. Ela tem uma série, a Alliance Union,
tá? Que tem alguns livros famosos, ele é bem premiado, que tem o Down Bellow Station e o Saitin, que são livros premiados, tá? E que nunca foram publicados em português, nunca foram traduzidos. Aí você tem algumas outras autoras também, de hard sci-fi, que também não foram traduzidas para português. Tipo a Vonda McIntyre, que escreve livros do Star Trek, tem outros livros também, mas escreve muito romances do Star Trek, né, do Jornada nas Estrelas. Nunca nenhum dos livros dela foi publicado aqui. Tá? Você tem a Pamela Sargent, que tem uma trilogia muito famosa de hard sci-fi, que é a Venus, né, The Venus Trilogy. Você tem também a Joan... O nome dessa mulher é difícil, deixa eu ver se eu lembro aqui. Joan Slonchevsky. Joan Slonchevsky. É aqueles nomes da Europa Oriental cheio de letras, gente. É difícil de... cheio de consoante, é difícil de falar mesmo, tá? Que tem 2 livros muito famosos, que são a Daughter of Elysium, ou Elysium, e então você também tem a Doris Lessing, que escreveu o Shikasta, não sei como é que se pronuncia também, que é bem famoso também esse livro. Então, o hard sci-fi ele se caracteriza muito, sim, recapitulando, muito focado em cima da ciência. Os personagens ficam um pouco em segundo plano, eles estão lá para desenvolver a história, não são o elemento principal da história, na maioria das vezes, tá? Usa muito as ciências exatas, física, astronomia, astrofísica, matemática, engenharia, química. Existe hard sci-fi na biologia? Existe também, mas são bem menos. Normalmente, os sci-fis focados em biologia estão mais para o soft sci-fi que para o hard sci-fi. Mas existe também, tá? E aí, como eu falei, eu vou dar alguns livros para vocês terem uma ideia, livros e autores de hard sci-fi, para vocês terem uma ideia, ou se alguém quiser tomar um contato, alguns livros são bem famosos, tá? Começando pelo que eu acho que é um dos mais famosos, se não o mais famoso, que é 2001 Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke, que descreve toda a viagem, tudo. E tem o filme, né? Tem gente que acha o filme chato pra caramba, justamente porque ele é tão fiel à ciência, que a viagem no espaço não tem som. Não é o Star Wars, que a nave explode no espaço, vai BUM! No 2001 Odisseia no Espaço é silencioso. Por quê? Porque o som não se propaga no vácuo. Tá? Esse tipo de rigor científico, tecnológico, é que existe no hard sci-fi. Tá? E, por exemplo, o pessoal, então Star Wars não é hard sci-fi? Não, gente, não é hard sci-fi. Ninguém explica como é que a nave funciona, como é que a espada de luz funciona. Hoje em dia tem até uma certa explicação, fala do cristal e tudo, e sem falar que está muito mais para fantasy sci-fi que para hard sci-fi, porque tem a força lá, os caras têm poderes meio mágicos assim. Então, assim, Star Trek é mais hard sci-fi que Star Wars, gente. Enigma de Andrômeda, do Michael Crichton, também já teve até mais de um filme, que é sobre uma ameaça alienígena e tudo, é bem legal. Você tem o The Culture Series, que infelizmente não saiu no Brasil ainda, do Ian M. Banks, mas nada a ver. Eu acho que é Ian, sei lá, é I-A-I-N o nome dele, eu não sei pronunciar isso não. A Bárbara depois me ensina como é que pronuncia isso, se ela souber também, né? Tem o Revelation Space, tá? Do Alastair Reynolds, também nunca foi traduzido para cá. Você tem o Light, do M. John Harrison, que também nunca foi traduzido. Pra vocês verem, tem muita coisa boa lá fora, premiada, que nunca chegou no Brasil. As pessoas nunca nem ouviram falar, né? Aí você tem um livro que eu acho bem legal, que é o História da Sua Vida, do Ted Chiang, tá? Que deu origem ao filme A Chegada. Tá? Você vê que aí o rigor científico está na filologia. Vocês verem até onde vai a hard sci-fi, tá? A questão da língua que tem que traduzir lá é bem explorada assim nessa história, tá? Você tem o Perdido em Marte, do Andy Weir, tá? Que tem o filme também, que aí ele vai ficar falando de como é que o cara sobreviveu em Marte, toda a parte científica e tecnológica de como ele vai sobreviver sozinho em Marte, tá? Você tem o Justiça Ancilar, da Enlec,
Esse já saiu no Brasil. Você tem o Nexus, do Ramesh Nan, esse eu acho que não saiu no Brasil, tá? Você tem o Nine Fox Gambit, da Yon Lee, que também não saiu aqui, tá? Você tem o Problema dos Três Corpos, é bom citar esse, da Cixin Liu, que esse foi o primeiro livro chinês a ganhar o prêmio Hugo. Vocês verem como é que, aos poucos, você vai saindo daquele cerne lá de homem branco anglo-saxão para espalhar um pouco do hard sci-fi, da produção do hard sci-fi. Então fica esses livros aí como dicas para vocês, tá? Espero que vocês tenham conseguido tirar alguma informação útil de dentro do videozinho, tá? Vão ter mais vídeos falando de outros subgêneros. Eu comecei falando de soft e hard sci-fi, porque eles são duas grandes separações sobre a abordagem do sci-fi, tá? Os outros subgêneros que vão vir, né? Cyberpunk, distopia, afrofuturismo, tudo isso vai se encaixar entre um e outro. Ou soft ou hard, dependendo da abordagem de quem escreveu a obra, tá? Então, se você gostou do vídeo, acompanhou a gente até aqui, deixa aí aquele seu joinha que ajuda bastante a gente a divulgar o canal ser notado. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai se interessar pelo tema. Se puder, coloque o vídeo também numa playlist sua do YouTube, porque ajuda bastante o canal. Fica todo mundo bem aí e até o próximo vídeo.